O assassinato de Kulik Saari, nascida em 6 de dezembro de 1935, é um dos mais famosos homicídios não solucionados da Finlândia. Kulik era uma jovem de 17 anos que foi morta em 17 de maio de 1953 na localidade de Isalok. O corpo da jovem foi encontrado escondido em um pântano em outubro daquele ano. O caso atingiu grandes proporções em toda a Finlândia, mas o alvoroço e a histeria em massa sobre o incidente foram mais fortes no momento da descoberta do corpo, e a repercussão durou por vários meses depois disso. O assassino de Kulik Saari nunca foi identificado, embora o caso tenha sido investigado de maneira extensa e exaustiva. Auli Kulik Saari morava com seus pais e tinha 3 irmãs e 2 irmãos. A jovem trabalhava no escritório da paróquia, numa igreja local, e era extremamente religiosa. Muitas vezes, ela fazia longas viagens de bicicleta até a igreja para participar das missas. Na manhã de um domingo, de 17 de maio, Kulik pedalou 13 quilômetros até a igreja cortangular. Voltando para casa depois da missa, ela disse aos pais que estava cansada e iria dormir um pouco. Os pais acharam estranho, pois a jovem era sempre muito disposta e nunca reclamou do cansaço da viagem até a igreja em anos. Na noite daquele mesmo dia, iria acontecer um encontro religioso para jovens, e Saari parecia inquieta, chegando a falar que talvez fosse melhor não ir, mas acabou organizando suas coisas e partiu para o evento. Às 18 horas, Kulik chegou à reunião para jovens na escola primária de Kortengular, com sua amiga Ili Ritala. Mais tarde, quando voltavam para casa após o encontro, as amigas se separaram no cruzamento da estrada entre os rios Isalok e Kauhajok por volta de 10h30 da noite, de onde Saari seguiu seu caminho sozinha. A sua casa ficava na aldeia de Heikkilä. A distância até lá era cerca de 10 quilômetros. Às 10h40 da noite, a moça foi vista pela última vez de longe por um amigo chamado Moiki, a cerca de 2,5 km da casa dela. Mas Kulik nunca chegou ao seu destino. A princípio, os pais não se espantaram com a ausência da filha, pois às vezes ela dormia na casa de sua amiga Ili Ritala, quando os eventos da igreja terminavam muito tarde. Na manhã da segunda-feira, dia 18, ela não retornou e mesmo assim, os pais da garota ainda acharam que haveria algum motivo para a filha não ter chegado. Talvez ela estivesse ajudando a organizar e guardar as coisas após o evento. Somente na manhã da terça-feira do dia 19, 2 dias após a moça ter saído de casa, foi que os pais começaram a se preocupar. O pai de Kulik foi até o escritório da igreja atrás dela, mas o padre disse que a jovem não foi trabalhar na segunda e nem havia aparecido naquele dia. Rapidamente, eles procuraram a polícia e reportaram o desaparecimento da jovem às autoridades locais. As últimas palavras de Kulik Saari para sua amiga foram: "Tenho certeza que ficarei bem daqui em diante. Sempre faço este caminho." Uma busca pela região foi iniciada somente na quarta-feira do dia 20 de maio, com a presença de autoridades policiais locais e cerca de 30 voluntários, mas nenhum vestígio foi encontrado, nem mesmo a bicicleta da garota. As notícias sobre o desaparecimento se espalharam rapidamente e logo centenas de pessoas estavam procurando pela jovem. Na quinta-feira do dia 21 de maio, o investigador policial foi enviado para o pequeno vilarejo para realizar uma nova busca na floresta e no pântano, entre os rios onde a garota foi vista pela última vez. Centenas de pessoas se juntaram à busca em aldeias vizinhas e outras florestas locais também. As patrulhas começaram a atrair a atenção nacional e um grande número de jornalistas se reuniu no local. As notícias se espalharam pelas rádios da região e todos relatavam o macabro desaparecimento de Kulik. A essa altura, estava claro que a jovem havia sido vítima de um homicídio. A polícia começou a coletar outros testemunhos e descobriu que na manhã seguinte do desaparecimento da jovem, por volta das 7h20 da manhã, o fazendeiro Oscar Forsby e seu filho estavam transportando leite para a vila em seu cavalo. Eles disseram que notaram muitas pegadas humanas, marcas de pneu de bicicleta, rastros de um carro e vidro de um retrovisor quebrado na estrada. Segundo a percepção deles, houve claramente uma colisão da bicicleta da menina com um carro. O local ficava a cerca de 1,5 km da casa da moça, perto do local onde ela foi vista pela última vez. Apesar do valioso relato dos fazendeiros, a essa altura os rastros na estrada já haviam sumido. Nem mesmo os fragmentos de vidro foram encontrados.
Muito rapidamente, entendeu-se que se tratava de um crime excepcional e mais grave da década em toda a Finlândia. Para o povo do lugarejo, o incidente foi um choque terrível. Havia um desejo dos habitantes locais de participar das buscas, não só por causa da situação dos parentes da garota, mas também, talvez, para limpar a reputação da comunidade, que era tido como individualista e receosa com seus vizinhos. Em pouco tempo, no entanto, rumores, suspeitas e acusações envenenaram a atmosfera do lugar e foram feitas denúncias anônimas às autoridades, acusando várias pessoas de terem cometido tal crime, a maioria sem fundamento algum. Esse clima foi amplamente alimentado pela imprensa da época, que, sob a perspectiva torturante, teve que publicar vários rumores e suposições infundadas para satisfazer os seus leitores. Além disso, a imprensa não hesitava em publicar os nomes de todas as pessoas detidas para depoimento, deixando essas pessoas marcadas na comunidade por muitos anos. Uma semana depois do desaparecimento da menina, começaram a chegar à polícia o depoimento de testemunhas, supostamente oculares, que teriam visto um carro de cor creme que havia passado pelo mesmo trecho onde Kulik foi vista pela última vez. Até que o testemunho de uma criança de 12 anos de idade mudou o rumo da história. O garoto disse que viu tal carro creme e que ele era conduzido por um homem alto e loiro, onde por volta das 11 horas da noite, o garoto afirmou ter visto o carro com uma bicicleta no porta-malas. Segundo o relato, além do motorista, havia um passageiro com ele, provavelmente outro homem, mas ele não soube precisar. Tal relato levantou a suspeita de alguns que Kulik havia fugido com essa pessoa misteriosa. O garoto ainda afirmou que o carro estava em alta velocidade e com as luzes apagadas, apesar da hora. Corroborando o testemunho do menino, outra pessoa afirmou que quando estava sentado nos degraus de sua casa com a filha, ele viu um carro de cor creme passando pela rua com os faróis apagados, indo em direção ao rio Issaljok. A testemunha disse que um pneu de bicicleta era visível no porta-malas do carro. Ainda segundo o relato, depois de menos de meia hora, o mesmo carro fez o caminho inverso e a testemunha notou que a parte lateral traseira estava amassada. Essas descobertas levaram à suposição de que alguém havia levado Kulik à força. Mais tarde, 2 jovens testemunharam à polícia dizendo que na noite do incidente, ambos estavam voltando para casa de moto e num cruzamento, a cerca de 20 quilômetros da igreja local, eles notaram um carro de cor creme que estava estacionado ao lado da estrada, onde somente as luzes traseiras estavam acesas. Uma busca frenética pelo carro foi iniciada, mas seguir essa pista não levou a nenhum resultado satisfatório, apesar da publicidade em torno dos depoimentos. Em 16 de junho, um mês após o desaparecimento de Saari, o comissário Axel Skolman, da Polícia Criminal do Condado de Vasa, famoso por solucionar vários crimes em toda a Finlândia, começou a liderar a investigação. A teoria mais popular na imprensa e entre o público em geral naquele momento era que Saari havia sido atingida por um carro e, caso ela não tenha morrido no local, teria ficado gravemente ferida e falecido em seguida, e que, para encobrir os seus rastros, os homens levaram o corpo da garota e sua bicicleta no carro e os esconderam em algum lugar. Finalmente, foi publicado em vários jornais uma foto da garota desaparecida e algumas semanas após a publicação, começaram a surgir relatos sobre uma jovem que havia sido vista fugindo de 2 homens numa floresta, cuja semelhança com Kulik era muito grande. As revistas e jornais da época começaram a divulgar a história sem nem mesmo comunicar às autoridades, porém, foi constatado que o avistamento era uma invenção de alguém querendo chamar a atenção. As buscas pela garota continuaram sem sucesso até 22 de julho, quando 2 trabalhadores rurais viram o pneu de uma bicicleta em um poço de extração de turfa. Turfa, para quem não sabe, é um material de origem vegetal, um estágio anterior ao carvão. O poço ficava no remoto pântano de Leiuasco, a 320 quilômetros da vila onde Kulik morava. Logo, ficou claro que a bicicleta era realmente da jovem. As câmaras de ar dos pneus foram removidas para permitir que afundassem melhor, sem deixar vestígios no pântano. O local da descoberta ficava em uma floresta a centenas de metros da rodovia. A partir disso, concluiu-se que quem levou a bicicleta para lá deveria conhecer particularmente bem o terreno. No momento do achado, a água estava baixa. Era surpreendente que a bicicleta não tenha sido detectada em buscas anteriores.
A polícia havia passado pelo local nas primeiras semanas de busca, inclusive usaram um detector de metal, mas não acharam nada. Na época das buscas, a água no lugar estava muito alta, o que pode ter dificultado a descoberta. Mas, possivelmente, a bicicleta foi levada para o pântano depois que os policiais passaram pela região, principalmente porque a cela parecia estar em bom estado de conservação, não tendo ficado muito tempo submersa. A polícia devolveu a bicicleta aos pais de Kulik Saari sem investigar adequadamente, mas a bicicleta aparentava estar intacta. Isso derrubou a teoria de que Kulik havia sido vítima de atropelamento, e a opinião pública começou a apoiar um sequestro violento que terminou em homicídio. No início do outono, a história de Kulik Saari teve uma reviravolta, com uma pista interessante. O comissário Axel Skogman lançou uma grande pesquisa na região do pântano, coletando relatos de moradores, e um fazendeiro local disse ter ouvido uma mulher pedir ajuda na noite do desaparecimento de Kulik. O fazendeiro afirmou ter ouvido 2 tiros. Depois, ele disse ter visto 2 homens. Eles entraram em um carro de cor creme e foram em direção à vila. Vários outros moradores da área também disseram que acordaram com um barulho de tiros naquela madrugada. Porém, era estranho que um carro com 2 homens transportando uma garota morta e a sua bicicleta tivesse viajado 320 quilômetros ao longo do rio Issalhoque, atravessando centros movimentados sem terem sido pegos. No entanto, muitos acreditavam que isso poderia muito bem ter acontecido e que nada naquele misterioso caso poderia ser considerado impossível. As buscas nas proximidades do pântano e ao longo do lago Kalyan Karaf foram iniciadas com a ajuda de centenas de voluntários em 12 de setembro e continuaram por um mês, mas o corpo de Kulik Saari não havia sido encontrado. Um mês depois, em 12 de outubro, um projétil de arma de fogo foi encontrado no extremo norte do lago, mas os eventos da noite do desaparecimento de Kulik continuaram sem solução. Quando a investigação do caso parecia estar indo para lugar nenhum, naquele mesmo mês, foi decidido percorrer um terreno próximo do local do desaparecimento de Kulik, onde o fazendeiro Oscar e seu filho disseram ter visto marcas na estrada, apesar da polícia já ter feito isso antes. E, infelizmente, desta vez, a pesquisa levou a um resultado. Num sábado de outubro, às 9 horas da manhã, um homem chamado Valtteri Mekara encontrou o sapato de Kulik Saari enrolado com um lenço feminino e uma meia masculina. A boca da meia foi amarrada com um fio de lã preto várias vezes. O lenço tinha marcas de dente, das quais se concluiu que tinha sido usado para amordaçar a jovem. O dono da meia era desconhecido. Na manhã do domingo, um homem chamado Imari Tauja observou um galho de pinheiro seco que estava em pé no meio do mato, a cerca de 20 metros onde o sapato foi achado. O homem chamou um amigo para ir até o local. Quando um deles pegou no galho de pinheiro, notaram que a base do galho havia sido enfiada bem fundo no chão. Quando eles tiraram o galho, imediatamente começou a subir um mau cheiro intenso de carne podre. A polícia foi acionada. Chegando no local, os investigadores observaram que o galho havia sido enfiado no chão a pelo menos meio metro de profundidade, e ao cavarem a terra, eles encontraram o corpo de Kulik, parcialmente decomposto, com a cabeça enrolada em seu próprio suéter. A parte inferior do corpo da garota estava sem roupa e os seus seios estavam fora do sutiã. Devido à deterioração avançada, toda a mão direita estava quase esquelética e os dedos da mão esquerda e dos pés também estavam sem carne. Hematomas encontrados sugeriram que a vítima pode ter lutado para se defender. A cova estava localizada a cerca de 200 metros da rodovia. O comissário Axel Skogman mandou chamar o médico legista do condado de Onirokanen, chegando depois de 1h30. Enquanto esperava sua chegada, o túmulo foi escavado com muito cuidado e uma cerca protetora improvisada foi erguida ao redor pela polícia. Informações sobre a descoberta do corpo se espalharam como fogo e rapidamente centenas de carros bloquearam as estradas que davam acesso ao local. Logo, uma curiosa plateia apareceu no lugar, e antes mesmo do corpo ser transportado, cerca de 2.000 pessoas se amontoavam na região. Para o médico forense, Kulik Saari havia sido morta por um golpe na cabeça. O golpe resvalou no rosto e quebrou seu nariz, deixando hematomas na maçã do rosto. Um cacetete ou até mesmo uma pedra podem ter sido usados. E conforme aponta o relatório da autópsia, a vítima não havia sido baleada.
nem havia indicação de morte por asfixia. Nenhum vestígio de possível relação sexual foi encontrado, mas isso não descartou a possibilidade de uma tentativa de abuso, e no exame posterior foi constatado que o corpo realmente ainda estava intacto sexualmente. Nem todos os detalhes da autópsia foram divulgados por motivos da investigação. O local onde o corpo foi enterrado ficava a cerca de 200 metros da rodovia e a distância até o local onde a bicicleta foi encontrada era de 1 quilômetro. Em pesquisas anteriores na mesma região, o sapato e o galho de pinheiro não foram vistos, portanto, suspeita-se que eles foram deixados no local depois. Estudos mostram que o corpo já estava em estado de putrefação avançada e o galho enfiado no chão onde o corpo estava perfurou o abdômen. Notou-se que a tumba foi feita com cuidado e deve ter levado cerca de 1 hora. Mesmo assim, ninguém viu nada de incomum nas últimas semanas. Nos dias que se seguiram à descoberta do corpo, os arredores do local foram examinados com muito cuidado e outro sapato foi encontrado em 14 de outubro. O relógio de pulso, uma bolsa feita de pano vermelho e o inário da igreja que Kulik carregava consigo no dia do desaparecimento não foram achados. A perícia levantou a hipótese do crime ter acontecido após uma tentativa de roubo. Kulik Saari foi enterrada pela família seguindo os ritos religiosos da sua igreja no domingo, dia 25 de outubro de 1953. A sua sepultura está localizada em frente à porta principal da igreja. Cerca de 25 mil pessoas assistiram à missa fúnebre. Isso era 4 vezes mais que a população do pequeno município de Ishalok na época. Várias pessoas completamente desconhecidas da família de Saari se compadeceram com a triste história de uma garota do campo, tímida e modesta, que foi brutalmente assassinada. O evento também contou com a presença de Gunnar Albak, o governador do condado de Vaasa. Na ocasião, o pai de Kulik, Eino Saari, agradeceu brevemente aos presentes por sua compaixão e assistência em encontrar a sua filha. Mas um incidente embaraçoso aconteceu durante a cerimônia, quando um empresário local, em um discurso de meia hora, acusou as autoridades de não estarem se empenhando o suficiente para encontrar o assassino ou assassinos de Kulik. De fato, o discurso em questão era semelhante com o tom das manchetes dos jornais da época, colocando a culpa do ocorrido nas autoridades finlandesas. O enterro foi transmitido por uma grande rede de radiodifusão, a YLE, e o funeral de Kulik Saari tornou-se um grande evento no país. Mas a polícia continuou as investigações, mesmo diante das críticas, e todas as forças policiais disponíveis da província foram convocadas. Cerca de 1000 veículos diferentes foram investigados e centenas de testemunhas foram ouvidas, porém, ninguém ainda havia sido preso. Detetives particulares também foram contratados, mas não conseguiram encontrar nada. As investigações foram tão intensas que chegaram até a Suécia, pois alguns moradores de Ishalok haviam se mudado após o assassinato, o que levantou algumas suspeitas. E até recompensas milionárias foram ofertadas para quem conseguisse produzir alguma pista consistente. Mas, devido a isso, relatos e rumores desnecessários só dificultaram cada vez mais o trabalho dos investigadores. Até mesmo clarividentes foram ouvidos, cujas declarações variavam entre si e não tinham nenhuma utilidade para a solução do caso. Após um exame minucioso da perícia, foi determinado que um dos agressores de Kulik seria canhoto, devido à forma como o galho de pinheiro foi cortado, mostrando que o corte feito no galho fluía de uma forma a indicar o braço esquerdo como predominante de quem o havia cortado. Então, centenas de homens canhotos foram investigados e interrogados em toda a região. Nada foi conclusivo. Durante as investigações, mais de 370 suspeitos foram interrogados em diversos momentos, mas todos tinham álibis irrefutáveis sobre o fatídico dia. Porém, desses suspeitos, 3, em particular, chamaram a atenção da polícia. Inicialmente, o principal suspeito do caso era Kauko Kanervo, um padre local que permaneceu sob investigação por vários anos. Kanervo havia se mudado para Merikarvia 3 semanas antes do assassinato, mas foi relatado que ele estava em Ishalok na noite do desaparecimento de Saari. Uma investigação determinou que Kanervo foi anfitrião da festa religiosa ocorrida naquela noite e passou a madrugada com um presbítero local, que afirmou seu álibi. Ele havia chegado ao vilarejo de carro com um parente, pois não sabia dirigir. Mas
Apenas 20 minutos se passaram entre a saída do padre da igreja até a hora em que Kulik foi vista pela última vez, uma distância que seria impossível de se percorrer em tão pouco tempo. Mais tarde, verificou-se que ele tinha um relacionamento amoroso com uma mulher, enquanto servia como sacerdote em um campo durante a guerra, e por isso foi expulso do trabalho missionário. Ele inclusive já tinha tido outro relacionamento com uma enfermeira no passado. O padre costumava aliciar moças, segundo algumas testemunhas, e enquanto servia como pastor, em 1955, ele teve um relacionamento com a garota que cumpria pena em um presídio. Ele também havia sido suspeito de molestar uma jovem de 17 anos no distrito de Parcano, em 1956. Enquanto o padre estava preso para interrogatório, a polícia havia realizado mais verificações relacionadas ao seu álibi. Apesar de algumas inconsistências de horário, o álibi do padre se manteve. O homem afirmava que não conhecia e nunca havia visto Kulik antes. Embora a polícia acredite que o álibi seja certo, por causa dos seus antecedentes sexuais, por assim dizer, muitos o consideravam o verdadeiro assassino de Kulik. Inclusive, o parente do padre que dirigia para ele naquela noite era dono de um carro de cor creme, que tinha uma pequena avaria na lateral e ficou sob observação dos policiais durante as investigações. No fim, nada foi determinado. Outro suspeito era o ex-policial Hans Assmann. Ele era um alemão que imigrou para a Finlândia e mais tarde para a Suécia. Alegadamente, Assmann seria um espião da KGB. Após sua morte, a esposa dele relatou que Assmann e seu motorista estavam perto de Salok no momento do assassinato de Kulik. Assmann tinha um carro, porém, de cor marrom claro e não creme, mas a marca do veículo era a mesma avistada por várias testemunhas na noite do crime. Na época das investigações, o homem chegou a ser interrogado, mas foi liberado das acusações por provar que estava em outra localidade naquela noite. Porém, anos mais tarde, em 1997, um ex-policial chamado Matti Paloaro, amigo de Assmann, disse que o homem havia confessado o crime para ele. Segundo Matti, Assmann alegou que a morte foi causada por um acidente de automóvel quando seu carro, dirigido pelo seu motorista, colidiu com a bicicleta de Saari. Os dois teriam escondido as evidências e encenaram o caso para parecer um assassinato. De acordo com Matti, Assmann disse em seu leito de morte o seguinte: "Isso eu posso te dizer com certeza, apesar de muitos anos. Eu afirmo que foi um acidente e teve que ser encoberto. Caso contrário, a nossa viagem teria sido revelada e eu não posso falar sobre isso. Embora meu amigo fosse um bom motorista, o acidente foi inevitável. A pobre menina surgiu do nada no meio da noite." A esposa de Assmann também relatou que uma das meias do marido estava faltando e os seus sapatos estavam molhados quando ele voltou para casa na noite do assassinato. O carro também estava amassado na lateral. Segundo ela, alguns dias depois, Assmann e seu motorista saíram novamente, mas desta vez eles levaram uma pá com eles. Outro ponto a se observar é que a perícia acreditava que o assassino de Kulik Saari deveria ser canhoto, e Assmann era. Mas a polícia finlandesa afirmou que o álibi do homem na época era verdadeiro. Um fato curioso é que Assmann também foi acusado de ter sido autor dos assassinatos no Lago Bodom, que ocorreu em 1960, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre o caso aqui no canal. Por fim, um dos principais suspeitos era um homem chamado Vittorio Lemusvita, que passou algum tempo internado no hospital psiquiátrico e morreu em 1967. O homem morou em Salok por 38 anos. Ele morava a cerca de 1,5 km do local do assassinato de Kulik. Na década de 1940, Vittorio foi considerado culpado de um crime sexual e foi diagnosticado com uma doença mental. A polícia suspeitou do homem principalmente por ele ter antecedentes criminais, mas a mãe e a irmã de Vittorio deram um álibi à polícia para aquela noite, dizendo que ele estava na cama às 19 horas, depois de ter bebido muito. Quando Vittorio foi interrogado na época, ele disse que Kulik não estava mais viva e que seu corpo nunca seria encontrado. Posteriormente, ele retirou sua declaração, alegando que havia sido mal interpretado. O suspeito e seu cunhado, alegado cúmplice, foram interrogados em 1953. Logo após esse incidente, o cunhado dele se mudou para a Suécia. Vittorio foi interrogado outras 2 vezes. A segunda, quando ele estava internado em um hospital psiquiátrico para tratamento.
E quando a polícia da província chegou para interrogá-lo, os trabalhos tiveram que ser interrompidos, porque o homem estava tendo um comportamento estranho e confuso, e o seu médico pediu que a polícia fosse embora, pois ele não poderia ser interrogado naquele estado. Tanto Vittorio quanto seu suposto cúmplice conheciam bem o terreno, pois eles haviam trabalhado juntos no campo de extração de turfa, que ficava a 50 metros de onde Kulik foi encontrada. Infelizmente, não existem provas irrefutáveis para acusar nenhum desses suspeitos e o caso permanece até hoje sem solução. As investigações oficiais sobre o assassinato de Kulik Saari terminaram em meados de fevereiro de 1954. A única coisa que sabemos é que em maio de 1953, uma jovem moradora de Saliok, na Finlândia, chamada Auli Kulik Saari, de 17 anos, saiu da casa de seus pais de bicicleta para uma reunião na igreja e desapareceu. Quem poderia ter assassinado essa jovem? O padre local, um ex-espião ou um homem com problemas mentais? Este é um caso trágico de assassinato sem solução e uma lista de evidências e suspeitos estranhos somam centenas de nomes, mas sem nenhuma conclusão, tornando-se um dos casos mais infames da história da Finlândia.